Estamos de volta, é isso aí. Sou Bela Ramalho, militante lésbica do Coletivo Bill. E eu, Teles Gabriel, militante bissexual do Levante Popular da Juventude. E essa é mais uma edição do J-Beauty, o seu web jornal LGBT. E vamos começar com o campeão de cliques do futebol feminino. O Super Esporte de Pernambuco denunciou o Santa Cruz Futebol Clube por fechar o departamento de futebol feminino. As meninas ganharam um salário de R$250 e estão há 5 meses atrasados. As meninas passando por necessidade, ganhando uma merreca dessa, né? 250 não dá pra nada, mas é isso aí. Não dá nem pra cesta básica. Nem isso, meu filho. Dá nem pra comprar os absorventes direito, né? Pelo amor de Deus. Vamos falar da nossa seleção. Além dos períodos de data FIFA, haverá 4 etapas de treinamento na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Somente para as atletas que atuam no Brasil. As atletas serão divididas por estado. As convocações foram: goleiras, Camila, América Mineiro, Dani, Santos, Jéssica, Kinderman, Mike, Flamengo, zagueiras, Gislaine, CBF, Karen, Flamengo, Pardal, Corinthians Audax, Tuane, Kinderman, laterais, Moniquinha, Rio Preto, Maurine, Santos, Catiele, Foz Cataratas, Daiane, Corinthians Audax, meio campo, Brena, Santos, Gabi Lira, Rio Preto, Antônia, Valinhos, Tuane, Vila Nova, Maria, Santos, Peçanha, Corinthians Audax, Moretti, CBF, Maglia, Corinthians Audax, atacantes, Patrícia, Santos, Natane, Flamengo, Darlene, Rio Preto, Geise, Corinthians Audax, Bianca Brasil, Corinthians Audax, Alana. Corinthians Audax. Esse Corinthians, hein? É isso aí, fazendo sucesso, as meninas. As jogadoras que forem bem avaliadas poderão ser convocadas posteriormente, inclusive para as etapas que não são da sua região. E a notícia mais linda de todas, a nossa queridíssima amada Formiga assinou com o Paris Saint-Germain. Ela vai usar a camisa 24 e será companheira da atacante Cristiane na forte equipe parisiense. Aos 38 anos, a gigante assinou o contrato de 6 meses. Em março, ela irá encarar o Bayern de Munique nas quartas de finais da Liga dos Campeões. Pedreira, hein? E agora, outras notícias do seu interesse. Refugiada transexual encontra segurança na Argentina. A Lina foi nascida e criada em uma família tradicional. E quando em seu país uma lei que pune a divulgação da homossexualidade foi aprovada, ela decidiu procurar ajuda na Argentina e também recorreu à agência da ONU para refugiados. E por aqui as coisas não andam bem. LGBTfobia mata uma pessoa a cada 25 horas em 2016, só no Brasil. O dado é do relatório do GGB, que mapeia feminicídios e homicídios no Brasil motivados pela LGBTfobia. O saldo, que certamente é muito menor do que o número real de mortes por LGBTfobia, é assustador. 343 mortos por LGBTfobia somente em 2016. Prefeitura de Ariquemes, em Rondônia, manda rasgar páginas de livros didáticos que, em sua opinião, ofenderiam a família tradicional, justificando que a sua lei municipal proíbe a falaciosa ideologia de gênero, né? Fim dos tempos, faltam agora queimar as bruxas. Grupos LGBTs, feministas e a Comissão da Diversidade Sexual da OAB se manifestaram através de nota contra essa arbitrariedade. Também houve protesto da população contra essa palhaçada. Em Periquito, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais, a população protesta por diálogo na Frente Senibra contra a ordem de reintegração de posse de terra improdutiva em Periquito. Empresa Senibra alega ser proprietária do terreno. No local, acampam mais de 500 famílias sem terra. Como resultado, mulheres e família do acampamento Esperança conseguiram mais 4 meses para permanecer no local. O coletivo LGBT Sem Terra lança seu primeiro caderno para formação de militância. Em 37 páginas, muitos temas serão abordados. Eu aguardo meu presente, Scarlett Vaninha. Decreto estadual em Minas Gerais garante o uso do nome social a travestis, transexuais e transgêneros.
documento assinado pelo governador Fernando Pimentel e publicado no Diário Oficial no dia 28 de janeiro, assegura o uso do nome social em todo o território estadual. E no Rio de Janeiro, alguns blocos de carnaval definem banir marchinhas que naturalizam o preconceito, como Maria do Sapatão e Cabeleiro do Zezé. É que enfim, né? E a gente conversou com o Vinícius sobre como é conviver com HIV/AIDS. Um papo sem falsos moralismos. E é isso aí. Confere. Olá, gente. Tudo bem? Meu nome é Vinícius. Eu sou professor de Educação Física. Estou terminando meu mestrado em Educação na temática de Gênero e Diversidade. Trabalho com representação cultural de pessoas vivendo e convivendo com HIV/AIDS. Sou militante LGBT e atuo nas frentes de pessoas convivendo e vivendo com HIV/AIDS. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa realidade que está muito longe de ser apagada, que é o que tentam fazer com a gente desde a década de 80. Colocaram esse monstro da AIDS pra cima da gente e acharam que a gente ia ficar quieto, só que não é bem assim, né? A gente não fica tão quieto facilmente. Então, é mais do que urgente que a gente fale sobre a temática, que a gente levante questões, que a gente pergunte nos nossos cursos de formação, nas nossas licenciaturas, cursos de saúde e tudo mais, e também nos nossos grupos de militância, nos nossos grupos de amigos, que a gente discuta sobre essa temática, porque ela precisa ser levantada novamente, haja vista o número de infecções que vem acontecendo. Ninguém está aqui para falar que a gente tem que usar camisinha obrigatoriamente, que a gente tem que se proteger ou fazer o tal do sexo seguro, porque a gente sabe que na hora do vamos ver, a gente não pensa necessariamente no sexo seguro. A gente pensa na temática do prazer, e essa temática do prazer que a gente precisa debater. Como que esse nosso corpo, ele age na sociedade, e ele age culturalmente, e age com desejo, e age com o prazer, com o erotismo e tudo mais. Claro, a gente precisa pensar numa temática de cuidado sempre, porque o cuidado é o que a gente faz conosco, e quando a gente faz com a gente faz com o outro necessariamente. Então, hoje em dia a gente tem PrEP, a gente tem PEP, que é profilaxia pós e pré-exposição, porque são medicamentos que ajudam a inibir a infecção pelo vírus HIV, mas também são medicamentos que, usados com bastante frequência, podem fortalecer o vírus, e isso é um grande problema. A gente precisa pensar em como que isso pode afetar a gente. Claro, a gente tem a camisinha como uma grande aliada, né? A gente pode usar, pode não usar, a gente pode fazer prática body-backing, a gente pode fazer o que a gente quiser, desde que a gente saiba do que a gente está fazendo com o nosso corpo. A gente precisa entender que o nosso corpo é algo que é unicamente nosso, mas que ele interfere em sociedade e interfere nas nossas relações interpessoais também. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar o quanto é importante que a gente pense no cuidado, tanto conosco, tanto com outra pessoa. Por isso, para mim, é mais importante que a gente fale sempre sobre HIV/AIDS, porque o que aconteceu desde a década de 80 é que a medicina, sem saber como lidar com a questão, e pressionada pelo movimento, na época pelo movimento gay, né? Hoje a gente pressiona enquanto movimento LGBT, porque a gente já entende que HIV/AIDS não acontece só com gay cisgênero, acontece com LGBT, acontece com negro, acontece com mulher, acontece com pobre, com rico, com homem, com mulher, com todo mundo. Então, é muito importante que a gente pense que o HIV é uma infecção que acontece com todo mundo, só que socialmente a gente ainda é estigmatizado por causa dessa imagem criada lá na década de 80. A medicina não sabia o que fazer, foi pressionada pelo movimento social, e aí cria-se uma imagem de que era um câncer gay. E esse câncer gay ele vem reverberando na nossa sociedade até hoje. Por isso a gente tem essa ligação ainda nos atendimentos de saúde de que as pessoas LGBT necessariamente têm HIV. Na verdade, as pessoas pensam que a gente tem AIDS, né? A gente precisa entender que é uma separação bem grande. Hoje em dia a gente precisa reforçar essa diferença, que é a pessoa que vive e convive com HIV/AIDS, com HIV, na verdade, ela não necessariamente desenvolve AIDS, porque a gente tem um tratamento, ele é um tratamento que é problemático, sim, a gente consegue inibir a ação do vírus, mas a gente não tem uma vida normal, com muitas aspas. Porque nós sofremos com a questão do medicamento, a gente troca o medicamento a cada ação governamental, então é um problema grande também, porque a gente se acostuma com o medicamento e aí, quando muda a normativa, a gente muda o medicamento de novo, então é um problema sério. A gente tem que pensar que esses medicamentos, eles são
onerosos também para o corpo, eles ajudam a combater o vírus, ajudam a inibir a ação viral, mas também eles atuam e tem alguns efeitos colaterais bem pesados, como dor de cabeça, como insônia, como irritabilidade, mudança de humor, a gente tem mudança de apetite, mudança de sono e tudo mais. Então, nós somos corpos que precisamos reaprender a viver após a descoberta do HIV ou depois da infecção pelo vírus da AIDS. Então, a gente precisa pensar como que a gente precisa entender a nossa relação cultural, social, relacional, interpessoal, a partir da descoberta do HIV, né? Como que a gente age socialmente, como que a gente lida com o nosso cuidado, que é o mais importante, cuidar de si, e como que a gente cuida do outro, obviamente. E também como que todas essas políticas que envolvem o HIV/AIDS, a situação da pessoa que vive e convive com HIV/AIDS, como que elas precisam também ser repensadas para entender a realidade da pessoa que vive e convive com o vírus, ou com a infecção generalizada. A gente precisa pensar que essas pessoas elas precisam ser entendidas na sua singularidade e precisam ser ouvidas também, né? Quando eu vou num atendimento de saúde, por exemplo, eu sei da minha condição de saúde. Eu não preciso saber que necessariamente eu preciso só medir o tanto de carga viral ou como estão minhas células de defesa, que são medidas pelo CD4 e CD8. Eu preciso saber, para além disso, como eu preciso me comportar, como eu preciso falar como eu estou me sentindo com o medicamento, eu preciso falar como eu estou me relacionando com as pessoas, eu preciso falar como que as pessoas estão se relacionando comigo. Isso é muito importante, porque a gente sabe que o preconceito, a discriminação e a segregação aumentam e muito o número de infecção e também as complicações pela doença. Então é bem importante que a gente perceba esse corpo, esse novo corpo, né, como a gente acaba chamando, esse corpo que nas teorias a gente chama de corpo ciborgue, esse corpo que está sob um efeito de um medicamento, sob um efeito de um exame, sob o controle de um médico, sob o controle de um atendimento de saúde, e não necessariamente esse atendimento de saúde está sendo realizado de forma humanizada, de forma equânime, de forma respeitosa. Então, como a gente age depende muito de nós mesmos. A gente precisa entender que nós somos agentes políticos, nós somos atores e atrizes sociais que estão o tempo todo em ação. Então, se eu calo a minha condição de saúde, se eu silencio porque o sistema quer silenciar isso, porque o sistema não quer falar, reduziu a nossa vivência ao 1º de dezembro, que é o dia de combate à AIDS, essa palavra é muito problemática, a gente não pode falar sobre combate ou luta contra, porque a gente está lutando então contra as pessoas que têm HIV e a gente está problematizando uma questão que é violentar essas pessoas como se elas fossem culpadas por ter uma infecção ou por ter um vírus. Então, viver nessa condição é uma vivência que precisa ser trabalhada mais, porque a gente tem um número expressivo de pessoas atualmente vivendo e convivendo com HIV/AIDS, e a gente precisa pensar como que essas pessoas vivem. E, primeiro, qual é a qualidade da vida dessas pessoas. Então, para a gente pensar um pouquinho, eu só lancei essas provocações mesmo. Espero que a gente brinque mais um pouco. Estou à disposição. Um beijo e vamos viver. É isso aí, Vinícius. Bacana. Informações importantes sobre conviver e viver com HIV e AIDS. Vini, saudade. Um estudo importante com 1,7 milhão de pessoas, publicado pela revista médica The Lancet, critica a Organização Mundial de Saúde por não colocar a pobreza como fator social a ser combatido. A pobreza encurta a vida mais que obesidade, hipertensão e álcool. A evidência científica é robusta. A pobreza e desigualdade social prejudicam seriamente a saúde dos cidadãos. Surto de febre amarela mobiliza a sociedade. Segundo análises, o mapa da bacia do Rio Doce é bastante semelhante ao da febre amarela. Coincidência ou consequência do crime da Samarco, BHP e Vale, da barragem de Rejeitos e Mariana que rompeu? O movimento de atingidos por barragem pede investigação para apurar o caso. E esse ano é ano de Conferência da Saúde da Mulher. Confira o documento orientador da 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres no link abaixo. E-book reúne fotos e imagens da Marcha de Mulheres Negras em 2015. Confira aqui no link abaixo. E agora a gente vai com a maravilhosa Camila Mendonça e o Papo de Cinema. Segue o vídeo. Fala aí, galera que nos acompanha aqui no jornal J Bilge, do nosso coluna Papo de Cinema.
Então, seguindo aí a temática Oscar, então, vou falar um pouco então dessa representatividade dentro da academia. A academia que ano passado ela sofreu bastante críticas, né, por causa da que a maioria dos indicados eles eram brancos, tanto que teve a hashtag, o boicote Oscar So White, né? E esse ano a academia teve algumas mudanças, então ela abriu oportunidades e também principalmente a cabeça, né? Então esse ano nós temos atores e atrizes negros indicados em todas as categorias de atuação. Temos um diretor negro indicado pelo filme Moonlight. Eu vou falar sobre esse filme em outro papo de cinema, eu vou dedicar um dia só pra ele, porque ele é um filme muito bacana, mas quem já quiser assistir de uma vez também pode também. E temos a primeira mulher indicada como diretora de um documentário, que é a Ava DuVernay, pelo documentário 13ª Emenda. Eu falei dele aqui o ano passado também, tem na Netflix. Nós temos a primeira mulher negra e mulher, né, indicada como melhor editora de filme. Então, e temos diretoras também indicadas em filmes estrangeiros. Então a academia abriu a cabeça mesmo e viu que tem muita gente, mulheres, homens, negros, lésbicas, gays, fazendo coisa boa e que merece essa oportunidade de aparecer. Então, finalmente, então, a academia ela começa a trilhar por esse caminho da diversidade. E esse show, a premiação desse ano, promete ser bem política, né? Devido ao contexto do presidente Trump lá nos Estados Unidos. Então, é uma premiação que vai render muitos... Como é que fala? Depois pode cortar isso? Então, a premiação vai nos render discursos e momentos bem emocionantes assim. E a rainha Viola Davis, né, que no domingo passado ganhou como atriz coadjuvante pelo filme Fences, no Brasil, Cercas, né, que é a tradução do filme. Já falei dele também aqui o ano passado. E ela saiu perguntada na coletiva de imprensa depois que ela ganhou o prêmio, ela perguntou, né, um jornalista teve coragem de perguntar para ela se era por piedade que os indicados, as atrizes, o diretor, os atores negros foram indicados por causa de piedade. Ela simplesmente respondeu que não. Se eles foram indicados era por mérito, porque eles trabalharam muito para estar onde está. Então, e também o que tudo indica, o Oscar de melhor atriz coadjuvante é de Viola Davis. Já lanço aqui, porque se não for dela, alguma coisa vai estar errada na academia. E pensando nisso, nessa construção de empoderamento das pessoas e principalmente das mulheres, deixa a indicação aqui do filme Estrelas Além do Tempo, que ganhou também no SEG Awards, que foi no último domingo, o prêmio de melhor elenco, né? Mas também, né, com Octavia Spencer, Taraji P. Henson e Janelle Monáe, também é bem justo, né? E o filme tem indicado a 3 Oscars: melhor filme, melhor atriz coadjuvante, Octavia Spencer, e melhor roteiro adaptado. E uma curiosidade, geralmente os filmes que ganham o melhor elenco no SEG Awards, geralmente ganham com o melhor filme no Oscar. Então vamos ficar atentos aí sobre quem pode levar o melhor filme. E só falando rapidinho sobre o filme é baseado em fatos reais e conta a história de 3 mulheres que foram a peça fundamental na missão, talvez uma das missões mais importantes dos Estados Unidos, que foi lançar o astronauta John Glenn para fora da Terra, né, e trazer ele em segurança. Elas que foram a chave essencial para essa missão dar certo. Então, é um filme então, que vem falar sobre essa questão dos limites de gênero, de raça e profissão, né, e como pode ser bem sucedidas assim quando nós podemos ter oportunidade. Então, espero que tenham gostado, curtem, compartilhem com amigas e amigos e até o próximo Papo de Cinema. É isso aí, Camila. A diversidade também é muito importante na cultura, porque a cultura atinge todas as massas. Valeu, Camila. Muito massa o seu vídeo, hein? Isso aí. Até o próximo Papo de Cinema. E você que tá em casa, curte, compartilha, se inscreve, dá um link aqui no canal, qualquer coisa. Manda mensagem pra gente. Isso aí, fala um tema que você quer saber, te responde, a gente posta aqui no canal. Mas se inscreve, por favor. Não esquecem, até o próximo JBeauty, o seu web jornal LGBT. Tchau.
Falar nisso, cadê a dancinha que a Camila filmou?